Isso aqui seria só um projeto que estaria no Word para, quem sabe, um dia escrever sobre isso, dissertar sobre isso. Gostaria de agradecer também ao professor Cortez. Não tive a oportunidade de ter aula com o senhor, mas a minha namorada espalhou sua sapiência pelos corredores dessa instituição que com certeza vai me deixar muita saudade. E eu aprendi aqui dentro a não só olhar o direito como um operador do direito, a ver a lei, se ela se aplica ou não ao caso concreto, mas também a questioná-la, a refleti-la no sentido de aprimorar a lei que a gente tem. Se o direito é um instrumento de dominação e de ordem para com a sociedade muda consequentemente mais rápido que o direito. Então, essa reflexão, essa tentativa de melhoramento, ela deve ser permanente no operador do direito, no acadêmico, no magistrado, em qualquer das esferas. Só assim a gente vai ter realmente uma legislação que acompanha a nossa sociedade. Feita essa breve introdução, como o professor Jamil já citou, o meu tema surgiu exatamente no momento em que, posteriormente à publicação do parecer da Anvisa, no que se refere ao medicamento canabidiol, já surgiu essa inquietação. Antes de tecer alguns comentários a respeito da responsabilidade civil, é necessário primeiramente esclarecer para quem não sabe o que é o canabidiol. Porque, exatamente, no momento de apresentação do trabalho, a pessoa pega a responsabilidade civil facilmente porque conviveu na faculdade. Já o canabidiol já entra num cenário obscuro. O canabidiol é um medicamento que vem sendo utilizado por diversos países da Europa e a boa parte dos estados americanos como forma de posologia de doenças raríssimas, inclusive algumas síndromes especiais, como a síndrome de Rett, síndrome de Dravet, alguns casos agudos de epilepsia. E o que essas doenças têm em comum e tem essa relação com o canabidiol? Essas três doenças, falando assim, de maneira genérica, elas se caracterizam justamente por ter um número altíssimo de convulsões, um forte retardo mental, motor e de atividades básicas do enfermo, ele é reduzido substancialmente. É importante dizer que nesses países, quando se começou a fazer esse tratamento, era um terreno arenoso também. E por que um terreno perigoso, melhor dizendo? Porque o canabidiol ele é extraído, o princípio ativo desse medicamento ele é extraído da folha cannabis sativa, que popularmente fica conhecida como a folha da maconha. E essa palavra, num ambiente histórico, ela carrega consigo um tabu muito forte, porque a gente teve uma criação, digo a gente e os senhores também vão ter vivenciado essa época, da guerra às drogas, né? E a droga ela é vista como, ela acaba, leva o cidadão para o fundo do poço, só que a diferenciação que não foi feita é que a maconha ela não é uma coisa só. E há uma diferenciação entre a maconha que é consumida, por exemplo, em Amsterdã, para fins recreativos, e a maconha que é utilizada nesses laboratórios, que esse sim é para fins medicinais. Popularmente, o que eu escutei nesse processo de pesquisa é que as pessoas não sabiam, não tinham esse conhecimento, inclusive eu também não tinha esse conhecimento. Foi um processo muito saudável de pesquisa, de diferenciar o THC e o CBD, que é uma abreviação do canabidiol. Somente o THC que tem esses efeitos psicoativos capazes de alterar a cognição motora, capaz de alterar comportamentos do indivíduo que o utiliza. Essa substância sim merece uma tutela penal, restritiva, por ter os seus malefícios biológicos para o usuário. Já o CBD não. Inclusive uma informação de grande relevância é que se um usuário se utilizar de uma dose de maconha com THC e posteriormente ingerir esse componente canabidiol, o efeito do canabidiol é cortar o efeito do THC. Então é necessário fazer essa primeira distinção
quanto ao THC e o CBD, para entender que essa preocupação que vem sendo criada e vem sendo sustentada pelas autoridades, ela é justamente, seria muito útil se você utilizasse ela para o THC, não para o CBD, que tem um efeito medicinal pedagógico. Como efeito desse medicamento, para não ficar num plano muito abstrato, e até para utilizar como um argumento muito forte para defender essa melhor regulamentação desse medicamento e até questionar o Estado quanto ao seu dever, é justamente pelo fato de que, eu não sei se vocês tiveram conhecimento a esse caso, mas foi veiculado em algumas revistas de grande circulação, em especial no programa Fantástico, da menina Anne Fischer, que foi o caso mais notório que tomou conhecimento a respeito do canabidiol e fez com que o brasileiro começasse a se questionar: o que é o canabidiol? Esse é o processo que eu anexei no meu trabalho. Eu tenho a inicial, a sentença, que deram dados assim, realmente impressionantes. Essa menina, com 45 dias de vida, foi diagnosticada com essa síndrome de Rett. E logo aos 45 dias de vida, os pais já passaram a ter que se preocupar com as convulsões dessa menina. Aos 4 anos de idade, se desenvolvendo através de medicamentos conhecidos no mercado, de grandes farmacêuticas, de grandes laboratórios, essa menina conseguiu chegar até os 4 anos de idade com uma qualidade de vida questionável, porque ela chegou a ter 80 convulsões por semana, não é por mês, não é por ano. E foi nesse cenário obscuro de os medicamentos que eu tenho disponível no mercado sequer auxiliam, no sentido de que se eles cortam a convulsão, eles têm um efeito colateral mais danoso, como por exemplo a perda da visão, que é um caso que eu venho experimentando em razão familiar, de ter um primo que se medica com esse canabidiol. Então, esse é o drama encontrado pelas famílias até o ano passado, que foi quando a gente teve a primeira abordagem a respeito desse trabalho. Você tem os medicamentos convencionais, permitidos pela Anvisa, com pareceres técnicos já registrados na Anvisa, e o Conselho Federal de Medicina, que também é um outro órgão, que eu vou falar adiante, se mostra favorável à prescrição desses medicamentos. O que ocorreu foi que essa família buscou em fóruns internacionais, na Deep Web, que é a internet que você não tem tanta fiscalização do Estado, alternativas. Como vou conseguir propiciar à minha filha qualidade de vida suficiente para ela não sobreviver, contar com a sorte de voltar de uma convulsão, mas sim viver? Nesse processo de pesquisa surgiu o medicamento canabidiol, que por ser um medicamento derivado da maconha, conforme eu disse, é um medicamento proibido pelas nossas legislações penais por ter a maconha como seu componente. Essas famílias se viram obrigadas, em especial a família Fischer, se viu obrigada a entrar na clandestinidade, correndo o risco de responder por tráfico internacional de drogas, por estar importando um medicamento que conforme essa diferenciação do THC e do CBD, você visivelmente enxerga como um medicamento. E o argumento que pesa mais a favor desse medicamento é que a Anne Fischer, com esse processo de importação clandestino e ilegal, logo depois de 10 semanas de uso contínuo do medicamento, as 80 convulsões zeraram. É um resultado que chama atenção, justamente porque todos os outros medicamentos já conhecidos, consagrados, defendidos e prescritos por médicos não surtiram esse efeito. Que em 10 semanas, um medicamento que tem origem natural conseguiu fazer em 10 semanas, zerando as convulsões dessa menina. Só que como esse medicamento era importado de maneira clandestina, não demorou para a Anvisa barrar essa importação. E outro dado relevantíssimo é que logo após essa suspensão para análise de estudo de caso, para um melhor parecer da Anvisa, ela ficou um mês sem o medicamento, e as convulsões logo nas semanas seguintes à ausência
voltaram num número impressionante de 42 convulsões por semana. E foi exatamente essa diferença quanto a resultados dos medicamentos, a essa veiculação na mídia, a reportagens em revistas de grande circulação, que fez surgir essa inquietação dos pais, de alguns órgãos, de entidades, a pressionar a Anvisa a melhorar o seu procedimento. Que foi o que aconteceu com a resolução nova da Anvisa, dada no começo do ano. De fato, é um avanço, porque você retirou da lista de proibidos e colocou na lista de medicamentos controlados, o que de fato garante o acesso ao medicamento, garante o acesso a quem quer ter esse medicamento. E é mais a fiscalização. Exato. Porém, olha como é que é uma solução que não resolve o caso. A seringa desse composto, uma seringa com tratamento que, dependendo do grau de epilepsia ou de desenvolvimento da síndrome, ela custa em torno de R$ 1.500, uma seringa com tratamento que pode durar de uma semana a um mês, ou seja, é um encargo semanalmente ou mensalmente de R$ 1.500 para conseguir sobreviver, né? De certa forma, de conseguir ter um mínimo de qualidade de vida. E por que eu digo que essa solução não resolve o problema? Porque a gente sabe que a realidade do brasileiro, ela não é a mesma de quem consegue suportar R$ 1.500 como encargo semanal, mensal. É um medicamento com alto custo se comparado com a realidade socioeconômica do brasileiro. E exatamente por esse preço é que, ao meu ver, essa inquietação surgiu. Quer dizer que você garante o direito ao acesso a importar, mas é R$ 1.500 só a seringa, fora o processo de importação, fora as taxas da Polícia Federal, e além do que você tem que retirar esse medicamento nos aeroportos. Ou, por exemplo, eu acompanhei um processo de retiro desse medicamento e é quase uma tarde inteira para conseguir ter o medicamento, além do preço, além das taxas, além dos procedimentos. Ou seja, a gente vê esse cenário. A gente tem um Estado pós-ditadura, que é a Constituição de 88, cada vez mais preocupado em inserir na nossa legislação direitos e garantias fundamentais para sair daquele obscurismo que a gente estava, de não ter direito, de não poder questionar. Realmente é uma Constituição que, inclusive, por garantir esses direitos, essas garantias ao cidadão e não só direitos ao Estado, foi conhecida como Constituição Cidadã, justamente por prever esses benefícios. Agora, entrando na questão da responsabilidade civil, de onde surgiria essa possível responsabilidade, no processo de pesquisa, a gente vê que essa instituição, essa modalidade de responsabilidade civil, ela sofreu várias transformações com o passar do tempo. E hoje, ela tem a sua previsão constitucional, essa responsabilidade do Estado, sendo mais específico, no artigo 37, parágrafo 6º. Só que ele é um artigo que, nesse processo de pesquisa, eu encontrei que muitos autores não entendem como sendo um artigo que supre todas as lacunas, as modalidades, as hipóteses de responsabilização civil. E tanto é que a gente vê um forte componente jurisprudencial nesse sentido da responsabilidade civil. E onde que entraria a responsabilidade civil do Estado no meu trabalho? Muito se diz que se você passar por uma responsabilização objetiva para a figura do Estado, você vai estar demasiadamente onerando ele, porque toda e qualquer situação você não precisaria discutir. O Estado teria que ser um garantidor universal das situações que acontecem com os seus tutelados, o que de fato soa até fora do bom senso, ter o Estado como garantidor universal. Mas a questão aqui é que não é necessário ter esse receio quanto à figura do Estado. A instituição de responsabilidade civil, o objetivo dela é proteger o lesado, não o Estado. Então, é o Estado que tem que se adaptar a essas
essas correntes que a gente importa de outros países jurídicas, e não o cidadão se adequar a ter que se conformar com uma